Nós queremos dar as boas-vindas a todos nessa noite, nossos amados irmãos em Cristo Jesus, e também aos nossos amados visitantes. Acusamos a presença de vários pastores de outras igrejas, amados irmãos também de outras igrejas. Para nós da Igreja Evangélica Hebron, é um privilégio recebê-los nesse 23º aniversário da nossa igreja. É com a mesma alegria em nossos corações e especialmente a gratidão ao nosso bom Deus, que hoje à noite nós estamos aqui para principalmente engrandecer o nome, exaltar, louvar a Ele que é digno mesmo de nosso louvor, de nossa gratidão, e assim que esse culto possa ser mesmo para a honra e glória do nosso Deus. Muito bem, o que nós hoje à noite vamos fazer é algo que o Senhor Jesus mesmo ordenou à sua igreja, e nós vamos fazer essa ordenança que o Senhor Jesus deixou àqueles que realmente creem nele como seu único e suficiente Salvador. Nós lemos aqui uma passagem, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, na passagem que foi lida, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 e o versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e o versículo 26. Acompanhe. Conta mesmo a história aqui, com H maiúsculo, né? Um fato verídico. Esse homem, o eunuco, ele existiu, essa pessoa, esse homem. E aqui a Bíblia mostra que ele era, no verso 27, um etíope, um eunuco, um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Então esse homem era uma alta autoridade desse reino aqui. Então esse homem não era nenhum qualquer, né? Mas um alto oficial, um homem mesmo de confiança desse reino, dessa rainha. E a palavra de Deus mostra que esse homem aqui, olha o que foi o objetivo dele, o que ele foi fazer ali em Jerusalém. Diz que ele viera adorar em Jerusalém. Nós assim podemos ver claramente a sinceridade desse homem. Era um homem que buscava a Deus de todo o seu coração. Nós olhamos aqui e vemos que ele deixou o seu país, deixou os seus afazeres, com certeza recebeu a autorização da rainha para adorar em Jerusalém. E quem esse homem ele foi adorar em Jerusalém? Nós sabemos que nesse tempo, a própria palavra de Deus, a história mostra que ali havia, não é, um templo construído e dedicado ao Deus Altíssimo, ao Deus dos hebreus. E era notório a divulgação desse templo, dessa adoração a esse Deus verdadeiro. O mundo inteiro dessa época, com certeza, conhecia, né, os feitos desse Deus, especialmente com essa nação, com o povo de Israel. A história do povo hebreu era uma história conhecida de várias nações e até de várias gerações, pelo que aconteceu com esse povo. A história do povo judeu, a história de um povo que ficou 400 anos escravizados pelos egípcios, uma nação poderosa, e a história deles como um Deus, né? Um Deus invisível, um Deus não em uma imagem, mas um Deus assim os tirou com mão poderosa
da escravidão do Egito. Fez milagres, coisas grandiosas, pragas, né? Aquele povo, e isso era contado. Na libertação do povo de Israel, as nações se atemorizavam. Esse povo saía mesmo conquistando, derrotando, então era notório. E se estabeleceram ali naquela região de Canaã, derrotando nações, povos fortes, cidades, fortificações, e ali construíram um templo mesmo ao Deus Altíssimo, né? E era divulgado entre as nações. E aqui conta de um homem, não um judeu, né, mas um homem que procurava, que buscava com sinceridade no seu coração adorar a esse Deus. Então, ele estava e foi a Jerusalém com esse propósito. Mas assim, não só era um homem de sincero coração, que buscava até adorar a Deus, fazer uma verdadeira adoração a Deus, mas nós vemos aqui, é notório, um problema que esse homem tinha nessa sua busca, nessa mesma busca a adoração verdadeira a esse Deus. Ele sabia, tinha conhecimento, mas veja o que diz aqui a leitura, né? No verso 28. Estava de volta e assentado no seu carro, ele vinha lendo o profeta Isaías. Então era um homem que conhecia esse Deus, era um homem que lia a palavra de Deus, né? Podemos dizer um homem religioso, que tinha conhecimento das coisas de Deus e buscava adoração verdadeira a esse Deus, sabia que lá tinha esse Deus, mas nós vemos que conhecia, né, lia as Escrituras, a palavra de Deus, e continua aqui, olha. Então, disse o Espírito a Filipe. Filipe era um servo de Deus, um homem mesmo que as Escrituras mostram, foi salvo por Jesus Cristo e pregava nas redondezas o evangelho da salvação. E o Espírito Santo aqui, o Espírito mesmo, envia, manda esse homem, e aqui diz o Espírito a Filipe, olha, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe aqui foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E no verso 26, você veja aqui, olha, um anjo do Senhor apareceu também a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se foi, e aliás, este se acha deserto. E ele levantou e foi, e o Espírito Santo dirigiu Filipe a esse homem, né? A esse eunuco que estava voltando, realmente buscando a verdadeira adoração a esse Deus. Mas aqui diz a palavra de Deus que Filipe foi, obedeceu, acompanhou esse carro, e veja o verso 30, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías. Não só esse homem estava lendo, mas lendo em voz alta, né? Porque ele ouviu esse homem ler as Escrituras. E perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, eu falei que era um homem que estava com sinceridade de coração, buscando ao Deus Todo-Poderoso. Era um homem que buscava adorar a Deus, fazer uma verdadeira adoração a esse Deus. Lia, conhecia a palavra de Deus, mas ele tinha um problema muito sério, né? Diz aqui, olha, ele não tinha compreensão das coisas de Deus. Ele não tinha entendimento
sobre as coisas de Deus. Não é o que ele diz aqui, olha, o Filipe diz, compreendes o que vens lendo? Tens compreensão a respeito das coisas que tu vieste fazer em Jerusalém? Adorar a esse Deus, buscar a esse Deus, né, de toda a sinceridade no coração desse homem. Mas aqui a palavra de Deus diz que ele não tinha compreensão, ele não tinha entendimento. E sabe, meus amados, é um fato real, é uma coisa mesmo muito realista que nós podemos aplicar às nossas vidas. Sabe que tem muitas pessoas, homens, mulheres, que estão buscando a Deus com sinceridade no seu coração. Muitas pessoas buscam adorar a Deus, até fazendo uma verdadeira adoração. São religiosos, conhecem, leem as Escrituras, citam a palavra de Deus, mas tem um grande problema: não tem compreensão, não tem entendimento. Mas por que isso? A palavra de Deus diz que o homem natural, o homem nascido normal, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. É como se fosse loucura, não tem compreensão. Mas por que isso, pastor? Porque a Bíblia diz que todos nós nascemos mortos, espiritualmente falando, em ofensas, em delitos, em pecados. O Deus desse século, que a Bíblia identifica como o diabo, como Satanás, ela diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, acerca das coisas de Deus, da palavra de Deus, muitos até buscam com sinceridade de coração, mas sem compreensão e sem entendimento. Era o caso aqui desse homem, né, desse eunuco. Então ele diz, olha, como poderei entender se alguém não me explicar? E ele convidou, né, o Filipe para fazer o que ele gostaria, ter uma explicação a respeito do que ele estava lendo. Então, hoje, né, a palavra de Deus nos anima e nos mostra que esse Deus, ele é soberano, esse Deus, ele, assim, ouve, escuta, ele mesmo se apresenta àqueles que o buscam, que realmente o procuram com sinceridade no coração. Mas deixa eu lhe falar uma coisa que a Bíblia diz, que nenhum homem, a Bíblia diz, não há quem busque a Deus, nenhum. Então, quando alguém começa a se interessar, a buscar as coisas de Deus, é Deus que está trabalhando nesse coração. E ele usa, não é? Usa vários, vamos dizer assim, instrumentos para fazer essa explicação, dar entendimento. E ele usa principalmente pessoas, servos de Deus. Ele usa principalmente a sua palavra, a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a compreensão, a fé de acreditar, o entendimento, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós devemos, assim como Filipe, a igreja, ter mesmo esse compromisso em explicar, em mesmo ensinar a palavra de Deus. E aqui nós vemos que esse homem convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Existem homens e mulheres que rejeitam os Filipes, né? Rejeitam os instrumentos que Deus, não querem saber de Deus, das coisas de Deus, os missionários, os obreiros. Mas aqui tem um homem que nós vimos que
ele tinha sinceridade no seu coração. Ele buscava mesmo entendimento, fazer verdadeira adoração a esse Deus. E aqui, maravilhosamente, o Espírito Santo e Deus manda alguém para lhe dar, né, essa explicação. E aqui diz, olha, interessante, né? Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. É muito importante isso aqui, porque quem vai ser um instrumento de explicação, né, e ajudar alguém a abrir o seu entendimento, tem que estar com a Escritura, com a palavra de Deus aberta, mostrando verdadeiramente a palavra de Deus. E aqui diz, olha, ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. Fui levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, né? Pedindo mesmo a explicação. E ele pergunta, né? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então esse homem estava lendo essa passagem das Escrituras, que é exatamente o livro do profeta Isaías, né? Um profeta mesmo messiânico, um profeta mesmo que descreveu sobre quem ele vai falar mais adiante, né? Filipe vai mostrar. Ele estava falando de Jesus Cristo. Esse profeta Isaías, ele viveu pelo menos 700 anos antes de Jesus Cristo. E ele, o livro é uma poesia maravilhosa, uma das mais belas que esse mundo já viu, né? Sobre o servo de Deus. As profecias sobre o nascimento de Jesus Cristo, o nome que seria dado a ele, a sua vida, o seu ministério e o seu sacrifício. E essa passagem aqui, o povo judeu, sempre quando lia, era mesmo, eles tinham certeza que era alusão ao Messias prometido. Mas quando Jesus veio, eles simplesmente, né, deixaram de lado. E por isso aqui a pergunta. Esse homem disse, olha, ele fala de si mesmo ou de algum outro? Ele queria uma explicação. E aqui, verso 35. Então, Filipe explicou, né? Deu a explicação. E veja, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Meus amados, meu amigo, as Escrituras sagradas, elas são a palavra de Deus. As Escrituras sagradas, elas são a revelação do Filho de Deus. É o livro que nos mostra, é o livro mesmo que anuncia a Jesus Cristo. E esse aqui foi quem Filipe anunciou. Jesus, né, o Filho de Deus. Com certeza, eles tinham um bom tempo, né? Uma viagem. Então ele mostrou, olha aqui, eunuco, nós não sabemos o nome desse homem. Esse homem aqui está falando de Jesus Cristo. As profecias, o seu nascimento em Belém, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. O lugar que ele nasceu, Belém da Judéia, né? O seu sofrimento, a sua vida santa, o seu martírio, o seu sacrifício. E aqui ele deu essa explicação, mostrando, né, a passagem mesmo do sacrifício de Jesus Cristo. O substituto ali na cruz do Calvário e anunciando a salvação. É essa passagem, é isso que esse homem
foi mesmo usado pelo Espírito Santo a anunciar a Jesus Cristo. Então, aconteceu aqui, né? Seguindo o verso 36, seguindo eles, caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que seja eu batizado? Que história, né, irmãos? Que fato. Um homem que buscava a Deus com sinceridade de coração, buscava mesmo adoração, adorar esse Deus, foi ao lugar onde as Escrituras, tudo, né, mostrando Jerusalém, o templo, tudo, mas ele tinha um problema, ele não tinha compreensão, ele não tinha entendimento. E Deus, vendo mesmo a sua sinceridade, a sua honestidade, providenciou alguém que o explicasse, desse a explicação a respeito da palavra de Deus. E esse é o papel, foi o papel de Filipe. Mas interessante, muito interessante isso aqui, né? Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Irmãos, foi Filipe que perguntou, aliás, o eunuco que perguntou a Filipe, né? Eu não tenho aqui um achismo, mas nós estamos aqui vendo que ele vinha de Jerusalém, vinha aquela nação que estava nesse tempo aqui mesmo fervilhando, né, borbulhando o evangelho, viu com certeza a pregação, viu batismos ali. A palavra de Deus diz em Atos 2:42 que foram batizados ali 3.000 pessoas, era já algo que era notório. Então esse homem aqui, né, nós vemos a ação já do Espírito Santo em suas vidas. E aqui é bom nós pararmos, porque a palavra de Deus diz que, né, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A igreja, os pastores, os missionários, nós temos somente que pregar a palavra de Deus, né? Explicar a palavra de Deus. Mas aqui há uma ação divina. O Espírito Santo, esse mesmo que dirigiu Filipe até esse homem, aqui o trabalho do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele vem convencer, o Espírito Santo, o homem, a mulher, do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. E eu não tenho nenhuma dúvida que esse homem, através da explicação da palavra de Deus, o convencimento do Espírito Santo de Deus, fez aqui agora uma verdadeira reação, uma verdadeira conversão, uma verdadeira transformação na vida desse homem. Que nós vemos aqui, ele diz: olha, o que impede, não é? Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, ou seja, você pode ser batizado, mas tem uma condição, né? É lícito, diz aqui, se crês de todo o teu coração. Aqui, meus amados, é a obra de Deus. É Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, a Trindade agindo na vida de um pecador, de um homem, de uma mulher. É obra de Deus, a salvação de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, né, esse crer, é a fé de acreditar na verdade das Escrituras. É a fé verdadeira de acreditar em Jesus como teu único substituto, suficiente, Salvador. Então esse homem aqui é lícito, Filipe diz, se crês de todo o teu coração. E olha a resposta dele, né? A resposta do eunuco. Ele disse: creio que Jesus é
o Filho de Deus. É essa confissão de fé, é essa profissão de fé em Jesus Cristo, como o Filho de Deus que, assim, faz esse milagre, né? Esse milagre da salvação. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Não é por vontade da carne, nem por vontade do homem, mas de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. Em quem? No seu nome. Então, não é questão de religião, não é questão mesmo de uma religiosidade, de ler a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de fazer uma penitência, não. Aqui é questão mesmo de adoração verdadeira, de salvação. E esse homem disse aqui, olha, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Verso 38. Então, mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este quem? O eunuco, né? Foi seguindo o seu caminho, cheio de quê? De alegria, né? De júbilo. Que transformação, amados irmãos, né? Então, hoje à noite, nós vamos obedecer a uma ordem de Jesus Cristo. Ele disse assim: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. E quem crê em mim, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós podemos fazer isso aqui, aqueles que creem no seu nome. Então, nós vamos agora fazer essa ordenança em 3 jovens, que elas professaram a sua fé em Cristo Jesus. E vão descer hoje as águas do batismo para mesmo se identificar com Cristo na sua morte e ressuscitar, né, para uma novidade de vida. É um simbolismo o batismo. O batismo, ele não salva ninguém, mas é uma profissão de fé dos salvos por Cristo Jesus. Então é mediante essa confissão de fé que a igreja primitiva fazia essa ordenança. Então era essa explicação que nós queríamos dar aos amados nessa noite. E eu gostaria de chamar aqui o diácono Ronaldo e nós vamos cantar uns corinhos enquanto nós vamos nos preparar. Que Deus possa abençoá-los ricamente, que seja uma bênção mesmo na vida dessas irmãs. Muito bem. Ana Vitória Chacon Barreto Silva. Espontânea vontade, você está aqui nesse momento. Você crê que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador? Creio. Então, minha amada irmã, diante da tua confissão, da tua profissão de fé, como servo do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valeu. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam contigo, minha amada irmã, para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Evelyn Maranhão da Costa. É de livre e espontânea vontade que você está aqui, minha irmã? Sim. Você crê de todo o teu coração
que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador? Sim. Então, minha querida, diante dessa tua profissão de fé, eu, como um servo do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja contigo, meu irmão, na tua caminhada para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Gabriele Maranhão da Costa, é de sua livre vontade que você está aqui, minha irmã? Sim. Você crê que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador? Sim, creio. Então, mediante essa tua confissão, essa tua profissão de fé, eu, como um servo do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja contigo, minha querida irmã, para todo o sempre, e na tua caminhada até a glória. Amém. Amém. Meus amados, nessa noite é uma noite de alegria realmente para nós, e tudo o que foi feito aqui é realmente segundo a palavra de Deus. São coisas verdadeiras, coisas espirituais. Nós não pagamos nada a essas moças, nós não fizemos nada senão somente obedecer a palavra de Deus. E é uma questão de vida. E eu gostaria até de contar uma história também de vida a vocês. Há 20 anos atrás, esse que vos fala estava já há algum tempo como um eunuco, até buscando a Deus. Sabia que Deus era um Deus criador, um Deus poderoso. Conhecia no sentido de saber que a Bíblia era a palavra de Deus, e é. Até lia a palavra de Deus. No meu escritório eu tinha uma Bíblia e li mesmo, mas não entendia nada. Não tinha entendimento, não tinha compreensão. Mas o Espírito Santo de Deus, assim como fez com o eunuco, ele fez na minha vida. Ele dirigiu um homem de Deus, um servo de Deus, para me explicar, me mostrar as coisas concernentes à palavra de Deus. E eu comecei a ler, sentava naquele último banco ali onde está o Washington. Vários estudos, lendo, comparando o que o homem estava explicando. Isso foi há algum tempo. E no dia 2 de novembro de 1995, alguém assim que está aqui hoje à noite, nós damos aviso dos trabalhos dessa igreja. E foi anunciado que haveria um batismo semelhante ao que nós fizemos. Era dia de finados, um feriado, ali na igreja Lagoa Verde, porque essa igreja ainda estava em obras e não tinha um tanque de batismo. E cheguei em casa e lembrei, olha que petulância, eu lembrei? Não.
o Espírito Santo fez-me lembrar que ia haver um batismo. E a minha esposa que está aqui à frente, eu disse: Simone, eu vou lá, por curiosidade, ver como é que é o batismo dos crentes. E cheguei lá, sentei no último banco. A minha família, né, eu já frequentava aqui essa igreja, a minha família, a minha cunhada, o meu cunhado, meus sobrinhos, e o meu sobrinho Fred, está ali, ele estava do meu lado. E foi, mais uma vez, explicado, né, pregado, inclusive essa passagem que eu acabei de explanar para vocês. E no final, o pastor que estava no tanque batizou, se eu não me engano, 23 irmãos nesse dia. E após o batismo, como eu fiz, foi feito um desafio, no sentido assim, um desafio mesmo espiritual. E o pastor, como eu estou fazendo hoje à noite e agora aqui, o que impede alguém de ser batizado? O que impede? O que é lícito alguém ser batizado? Crer. Crer de todo o seu coração que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador. É isso, né? A salvação é um presente, é um dom, é algo de Deus e divino, é algo que Deus faz na vida daquele que humildemente reconhece, se arrepende, confessa e confia a sua vida a esse Jesus Cristo. Então, ele perguntou, né? E nesse momento, meu amado, eu tremia mesmo no banco, porque o Espírito Santo já me havia convencido da minha condição de pecador perdido. O Espírito Santo já me havia convencido da verdade da palavra de Deus, que Jesus Cristo veio, morreu, se sacrificou, pagou o preço do meu pecado e está vivo, ressurreto. Convenceu do meu pecado, da justiça de Deus, que é Jesus Cristo, e do juízo que há de vir aqueles que rejeitam a salvação. E nesse mesmo momento eu pulei, eu quero. Eu tinha convicção. E eu saí, e o pastor Fred perguntou: é de todo o teu coração? Eu disse: pastor, é. Eu jamais poderia perder uma oportunidade dessa. E naquele mesmo dia, assim como o eunuco, esse que está aqui dando esse testemunho, né, se converteu, acreditou e se batizou. E ressurgiu, né, transformou e saiu como eunuco, alegre, cheio de júbilo e uma vida mesmo transformada. E essa história está fazendo 20 anos hoje. Não foi uma emoção, não foi uma imposição, mas foi uma transformação divina e real. Uma vida com Cristo, para a honra e glória do seu nome. E interessante que estava contando para o pastor Alain, uma amada irmã, uma senhora, que era da igreja Batista Lagoa Verde. Anos depois, uns anos atrás, ela congrega aqui conosco. E um dia ela, falando com a irmã Zeni, ela disse: mas irmã, houve um batismo ali, eu achei uma coisa assim um pouco, né? Um homem se converteu e batizaram no mesmo dia, né? Esse homem ainda está nos caminhos do Senhor? E ela disse: é o seu pastor, né? Então, para a honra e glória do nosso Deus. E aqui tem água, né? O que impede que alguém seja batizado? Só Deus, né? Vamos orar. Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Se o Senhor possa, Pai, falar a um coração e assim, Pai, fazer uma obra especial. Nós entregamos cada vida aqui preciosa, e especialmente a vida da Evelyn, da Gabriele,
e da vitória. Que elas andem mesmo convictas, Pai, em novidade de vida. Muito obrigado, aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Pastor Alain, por favor. Irmãos, amanhã eu falo um pouquinho mais sobre mim e do trabalho, mas eu não queria perder esse pensamento do pastor. E eu fico pensando na resposta do eunuco, quando Filipe disse, ele perguntou para Filipe, né, o que eu posso fazer para ser batizado? Tem água aqui, o que eu preciso? O que me impede de ser batizado? E aí o Filipe respondeu assim: é lícito se você participar da classe de catecúmenos. Foi assim que ele falou? Não. Se você fizer um curso de 15 dias na escola dominical para novo convertido, aí eu te batizo. Eu digo isso, irmãos, porque o que o pastor experimentou, uma vez eu fiz a mesma coisa em uma igreja que eu fui pastor. Esse mesmo convite eu fiz, e depois eu fui chamado a atenção, fui questionado por que eu tinha convidado pessoas que estavam ali, que não eram crentes, a descerem as águas do batismo e tal. A pessoa tinha que fazer um curso, tinha que fazer... O homem complica a coisa, né? Daqui a pouco vão dizer que tem que fazer pré-ENEM, né, uma prova. O homem vai inventando tanta coisa, e de tradição e etc. Mas assim, eu gostaria só de aproveitar o que o pastor Herbert disse, porque lá em Samaria, o pastor Herbert falou da história do eunuco. Lá em Samaria nós encontramos os dois lados da moeda. Você tem a cara e a coroa na moeda, né? Eu não quero em hipótese nenhuma desfazer o que o pastor falou. Ele falou correto, ele mostrou um exemplo positivo de um homem que se converteu de fato. Não tem nenhuma dúvida da conversão desse homem. Se você notar aí, no capítulo 8, no versículo 37, o Filipe disse para ele: é lícito se creis de todo o coração. E foi o que ele fez. Já no versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Você já começa a ver as características de uma nova vida, né? Alegria, júbilo. No versículo 40 você já encontra um homem evangelista, e por onde ele passa ele vai falando do que Deus fez na vida dele. Você já começa a ver os primeiros sinais de uma conversão. Um homem que de fato se converteu. Esse batismo aqui é válido. Esse batismo aqui é um batismo de um verdadeiro convertido. Mas por outro lado você tem o lado negativo lá em Samaria. Se você notar aí, no mesmo capítulo 8, a partir do versículo 9, nós temos aqui Simão Mágico, que também foi batizado, né? Esse homem foi batizado também. Veja no versículo 13, Simão Mágico, veja aí, versículo 13, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Aos olhos de todos em Samaria, esse homem era convertido. Era convertido. Não se esqueça que Simão, ele era perito na arte de enganar. Era o homem mais hipócrita que havia na cidade de Samaria. Ele sabia enganar muito bem. Diz aqui os versículos anteriores que ele iludia as pessoas, do maior ao menor. Todo mundo ouvia, atendia e obedecia o que ele dizia. Ele levava todos consigo. Ele era perito na arte de iludir. Como muita gente, né? Nas igrejas são. E você vai notar aí no versículo 13 que ele abraçou a fé. Ele fez uma decisão. Se talvez fosse nos nossos dias, Simão é aquela pessoa que levanta o braço, vem à frente, né? E todo mundo vê ele fazendo aquela coisa pública e tal. Ele abraçou a fé.
Ele disse para todo mundo que era crente. Ele quis que todo mundo notasse que ele era crente. Ele abraçou a fé. É isso que a palavra quer dizer aí. Além de abraçar a fé, o que o texto diz? Que ele foi batizado. Ele obedeceu uma ordenança bíblica. Ele seguiu os trâmites da coisa. Ele fez tudo direitinho, como manda o protocolo. Ele abraçou a fé. Ele foi batizado. O que mais o texto diz aí? Ele acompanhava Filipe de perto. Ele foi disciplinado por Filipe. Quer dizer, ele estava interessado em doutrina, Júnior. Né? Ele estava conhecendo ali as doutrinas da graça e conhecendo as doutrinas de perto com Filipe. Onde Filipe ia, ele ia atrás. Né? Ele era o auxiliar do evangelista. Ele estava ali, querendo, aparentemente, aprender. E todo mundo via isso em Simão. Um homem que abraçou a fé, foi batizado, ele estava ali sendo discipulado. O que mais diz o versículo 13? Observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Era uma pessoa extremamente emotiva. Quando ele viu tudo aquilo, ele ficou tomado pelo poder de Deus, pelo que ele via e tal. Era um homem extremamente emotivo pelo que ele via Deus fazendo. Então, aos olhos de todo mundo em Samaria, Simão era um novo convertido, era um cristão. E ele conseguiu, como ele era bom em fazer isso, ele conseguiu enganar todo mundo. Porque ele abraçou a fé, ele foi batizado, ele se emocionou com o que ele viu do poder de Deus. Ele acompanhava Filipe de perto ali, aprendendo o que Filipe dizia, o que Filipe ensinava. Ele conseguiu enganar todo mundo, irmãos, menos Deus. Menos Deus. Porque o problema estava aonde o homem não consegue ver, no coração. Aí estava o problema. O problema estava no coração. Se você notar, por isso que Filipe disse para o eunuco, né? E o irmão falou bem a sinceridade dele, era um homem sincero. Ele disse para o eunuco, é lícito se creres, o que diz lá? É o coração. Isso o homem não vê. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Isso Simão fez. Mas o que diz ainda o versículo? Esse Simão não fez. Simão fez a primeira parte, ele confessou Jesus como Senhor, ele abraçou a fé, todo mundo viu. Muito bonito. Mas o que diz o texto lá em Romanos 10:9? Teu coração creres. Aí isso o homem não pode ver. Isso o homem não pode ver. E aí você vai ver que esse homem, ele de fato não era um convertido, não é? Porque você vai notar que Pedro percebeu isso. Pedro, né, tinha o discernimento do Espírito Santo. Deus deu isso para ele, esse dom para ele. E no versículo 20 o texto diz, Pedro porém lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Por que esse homem não se converteu, mesmo sendo batizado? Mesmo abraçando a fé, mesmo sendo discipulado, mesmo se emocionando com as coisas de Deus. Por que esse homem de fato não era um convertido? Porque ele queria comprar a Deus, ele queria comprar o dom de Deus. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele queria comprar a Deus. Tem muitos evangélicos querendo fazer a mesma coisa. Querem comprar a Deus com o seu dízimo. Eles acham que eles podem viver do jeito que eles quiserem. Eles acham que eles podem viver em adultério, podem ter uma vida desregrada, de desobediência à palavra de Deus. Mas eles são dizimistas, isso que vale. Ninguém compra a Deus. Pedro disse, eu não quero esse teu dinheiro não. Esse teu dinheiro é maldito. Versículo 20. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Tem gente que acha que pode comprar a Deus com as suas ofertas.
Tem gente que acha que pode comprar Deus com até o seu serviço na igreja. Não compra. Não compra. A Bíblia diz, é melhor obedecer do que o sacrificar. Então esse homem prova que não era convertido, mesmo sendo batizado. Por quê? Porque ele queria comprar Deus. Queria comprar Deus. Ninguém compra Deus. Deus não se vende, Deus não é político. Tem um monte de político aí no Brasil se vendendo, comprando e se vendendo, que é uma tristeza. Esse homem não era convertido, apesar de ser batizado. Por quê? Por causa da intenção do coração dele. A intenção do coração dele não era a mesma intenção do eunuco. Não era uma intenção reta diante de Deus. Não havia sinceridade em Simão. Se você notar no versículo 21, Pedro viu isso. Deus fez Pedro ver isso. Não tens parte nem sorte nesse ministério. E Pedro disse, porque o teu coração... Aí está o problema, irmãos. O problema da humanidade está no coração. Tudo que tem de ruim provém do coração do homem. Tudo que tem de ruim vem do coração do homem. O texto diz, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Quer dizer, isso os homens lá em Samaria não conseguiam ver. As pessoas em Samaria não conseguiam enxergar isso. Deus enxergava. Por mais que ele fosse batizado, etc. Então ele queria comprar Deus, a intenção do coração não era reta. Mas esse homem também não era convertido, apesar de ser batizado. Por quê? Porque ele não era liberto ainda. Esse homem não foi liberto. Não foi liberto. O versículo 23 indica isso aí. Pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Pedro disse para ele, você não foi liberto. Não foi liberto. O que eu quero dizer com isso? Que o que as meninas fizeram, as irmãs fizeram, é um ato de obediência à palavra de Deus. É uma ordenança. Assim como a Santa Ceia, por exemplo, né? Santa Ceia é uma ordenança. Todo crente tem que ser batizado. Todo crente tem que participar da ceia. É parte da sua vida cristã. Mas ser batizado não salva, como muitas igrejas ensinam. E era isso que o pastor queria dizer para você, quando ele disse, aqui tem água. E o que impede você de ser batizado? É só crer. Basta crer. E ainda tem água, não tem? Você é caro? Não, tem água, né? A gente se molha, né? É. E eu quero reforçar e dizer a mesma coisa para você. Aqui tem água. Aqui tem água. A água não salva você. Vou logo antecipando. O ato em si não salva ninguém. Não salva. É Jesus quem salva. É Jesus quem salva. A Bíblia diz em João 5,24, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é o batismo que salva. Está aqui água. Não tem problema nenhum se eu voltar para cá, não é, pastor? Eu também posso descer junto com você aqui. O que impede você de ser batizado? Eu vou repetir só o que o texto diz. É lícito se creres de todo o coração. Se o seu coração não estiver reto diante de Deus, sincero, nem adianta. É mais um ritual na sua vida dos muitos que você participa. Mas se você estiver sincero diante de Deus, reconhece que é pecador, que o seu coração é mau, que você precisa nascer de novo, nós iremos batizar você, porque é isso que a Bíblia diz. Se há alguém nesta noite, há alguém que deseja fazer isso, alguém mesmo que reconhece que é pecador e que precisa nascer de novo, nós estamos aqui, prontos para mostrar o que a Bíblia diz sobre salvação, mas descer com você as águas do batismo, como o eunuco desceu com Filipe. Tem água e tem muita água aqui. Agora não sei se tem muita fé no seu coração, a ponto de descer as águas do batismo. Tem alguém, alguma pessoa que nos visita nesta noite, ou mesmo alguém que seja evangélico, está enganado como Simão.
Mesmo sendo batizado, você quer crer em Jesus como seu Salvador. Talvez você até abraçou a fé, eu sou de uma igreja e tal. Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com salvação. Simão abraçou a fé, todo mundo conhecia ele como crente. Ele andava com Filipe, o discípulo, vamos dizer assim, né? Ele conseguia enganar todo mundo, mas não consegue enganar a Deus. Pense nisso. Pense na oportunidade que Deus lhe dá de vir a Cristo e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. É isso que você precisa nesta noite. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esta noite. Muito obrigado pela vida dessas meninas, dessas irmãs, que diante de todos fazem uma profissão de fé. Tudo isso nós vimos e testificamos, estamos cientes, mas pedimos que tenha sido algo sincero, do coração, como foi com o eunuco. Que elas possam evidenciar os mesmos sinais na vida do eunuco, na vida delas. Que o Senhor cuide de cada uma delas. Que o Senhor esteja protegendo essas meninas do mal, essas irmãs de um mundo tão cruel, tão perverso, e que elas sirvam ao Senhor com alegria, como o eunuco serviu. Entregamos elas em tuas mãos. Faz, ó Deus, com que elas sejam instrumentos do Senhor, para falar do teu nome para as outras pessoas, como o eunuco foi também. Que elas sejam uma bênção em casa e sejam na igreja também. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos, te pedimos em nome de Jesus. Amém.